Boa noite, gente. Depois de ouvirmos já canções tão abençoadoras, nós daremos continuidade às parábolas de Jesus. Estamos aprendendo com Jesus e com as parábolas que ele deixou para a gente, ensinamentos valiosos para a nossa vida. Mas antes, eu quero orar com você, pedindo ao Espírito Santo que ele fale ao nosso coração através desta palavra. Pai, no nome de Jesus, através do teu Espírito que convence a cada um de nós, nós te pedimos que toda esta parábola possa abençoar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos aqueles que estarão conosco, Senhor, nesse momento, recebendo através da internet também a palavra de Deus. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus, nesta parábola de Lucas, no capítulo 15, de 8 a 10, eu quero ler com você. Então gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí e abrisse em Lucas, capítulo 15, versículo de 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, Jesus está retratando, neste capítulo 15, a história, uma parábola de uma mulher que perdeu de suas 10 dracmas uma, e diligentemente agora, atrás desta uma, ela acende a candeia, varre toda a sua casa até encontrar esta dracma. Jesus, então, no final do texto, ele declara a alegria diante dos anjos por uma pessoa que se arrepende. Graças a Deus. O Evangelho do Lucas, nesse capítulo 15, ele está juntamente com a parábola das dracmas, falando da parábola da ovelha perdida e da parábola do filho pródigo. Essas três parábolas, elas têm uma mensagem. E qual é a mensagem, pastor? Simples. É, se não outra, o amor que Deus tem por todas as pessoas. É isso aí, minha gente. Jesus, sempre no seu ministério, ele declarou, ele deixou isso bem claro, que ele amava as pessoas. Jesus estava sempre cercado de pessoas, publicanos e pecadores que se juntavam a ele para o ouvi-lo. Essas pessoas sempre eram marginalizadas pela sociedade religiosa que existia em Israel. Religiosos, fariseus, saduceus, pessoas que colocavam padrões sobre a sua vida e excluíam outras. E Jesus, ao chegar juntamente com os seus discípulos, ele acolhe esses pecadores, ele acolhe esses publicanos. E através dessas três parábolas, Jesus está dando uma lição nessas
nessas pessoas que se colocavam acima do bem e do mal, né? Se achavam o rei da cocada preta. Pois é, gente, pois é. Os publicanos eram os cobradores de imposto. Os pecadores, aqueles, né, que estavam totalmente fora do padrão da sociedade, estavam excluídos do convívio social. Os publicanos eram também pessoas que, ao ver, né, desses religiosos, desses saduceus, desses fariseus, né, eles entendiam que os publicanos eram pessoas que extorquiam através dos impostos. E Jesus, né, está dando aí para a gente, né, mais uma lição. Ele senta para comer com essas pessoas e ele busca essas pessoas. E aí a gente aprende uma lição, gente, que a igreja, ela está nessa terra para amar as pessoas. A igreja está nessa terra para revelar a graça, a bondade, o amor de Deus às pessoas, sem, de forma alguma, se contaminar com o mundo. A igreja, ela tem o Espírito Santo, ela tem Jesus. Jesus estava envolvido com essas pessoas, Jesus amava essas pessoas, Jesus ensinava essas pessoas, né? E Jesus trazia sempre uma palavra de vida para essas pessoas. Assim deve ser você e eu no nosso dia a dia. Nós não fomos chamados para estar excluídos da sociedade. Nós não fomos chamados para nos excluirmos do relacionamento interpessoal. Não, pelo contrário. Nós fomos chamados por Jesus para impactar as pessoas. E através da nossa vida, através da nossa nova natureza em Cristo Jesus, abençoar as pessoas. Com a ignorância e soberba, né, esses religiosos não conseguiram perceber o propósito que Jesus estava tendo ali em sentar, em comer e falar e amar essas pessoas. Você e eu sabemos. E esse deve ser o nosso propósito também, gente, no nosso relacionamento com as pessoas, né, com aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. A gente deve entendê-los, a gente deve amá-los, a gente deve interceder por eles, a gente deve estar influenciando-os positivamente. Era isso que Jesus fazia, era isso que Jesus tinha como missão. O significado dessa parábola, Jesus afirma que assim como a mulher se alegrou com suas amigas pela moeda encontrada, Deus se alegra diante dos anjos quando nós, como igreja, resgatamos, amamos e alcançamos aqueles que estão sem ser ainda alcançados, revelando-o através do amor e da graça de Deus. Gente, e qual é a aplicação dessa parábola? O que devemos sempre nos perguntar? E com isso eu quero concluir, né, essa essência tão importante dessa parábola na sua vida. A primeira coisa que você e eu devemos nos perguntar, e eu fiz 6 perguntas aqui. A primeira é: qual tem sido a nossa atitude para com as pessoas que a gente às vezes chamamos de perdidos? Como a gente tem se comportado? A gente tem se comportado como os saduceus, os fariseus, os religiosos, achando que somos melhores do que as pessoas,
Ou a gente está se comportando como Jesus, tendo uma postura, né, de acolher, de amar, de receber, de sentar com eles e de influenciá-los? É uma boa pergunta. E eu convido você a fazer a sua reflexão. Segunda pergunta: estamos seguindo então os exemplos dos escribas, fariseus, saduceus, que não demonstravam amor pelas pessoas? Ou seja, estamos formando uma igreja religiosa? Será? Será que em pleno século XXI a gente ainda está fazendo uma coisa semelhante ao que os fariseus e os escribas fizeram? Terceira pergunta: ao invés de evitar os pecadores, Jesus não fazia isso. Jesus estava acompanhado deles, sentados à sua mesa, comendo com eles, ativamente o buscando. E eu pergunto: você está preparado para fazer isso? Estamos preparados para fazer isso? Porque deveríamos. Essa é a resposta. Deveríamos. E esse é o desejo do Pai ao ensinar para a gente nessa parábola essa direção, é esse ensinamento. Ok, gente? Quarta pergunta: estamos desprezando as pessoas e dizendo: esse aqui tem direito de entrar no reino dos céus, aquele ali não merece? Será que foi isso que Jesus fez? Ou Jesus, em momento algum, foi juiz de pessoas? Pelo contrário, ele em todo momento, ele procurou abraçar e cuidar de todas as pessoas que estavam próximo a ele. Penúltima pergunta: talvez a gente não dê tanta importância assim a uma dracma, que representam pessoas. Mas eu quero dizer para você que na parábola que nós aprendemos hoje, a mulher deixa as 9 que ela tinha e ela faz de tudo para alcançar, para achar a que ela tinha perdido. Com isso, gente, a gente aprende com essa parábola a dar valor a toda e qualquer pessoa que a gente conhece. Nós não somos juízes de ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Aliás, nós estávamos outrora também em condições semelhantes e nós precisamos, como igreja, entender e viver a graça e o amor de Cristo Jesus. E eu aprendo, gente, na sexta pergunta que eu quero te fazer: será que Deus despreza alguma pessoa? Será que Deus não está interessado nas pessoas? E eu também quero te responder: olha, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É óbvio que Deus está interessado em todas as pessoas.
Jesus veio para alcançar a todas as pessoas. E ele deixou esse legado para nós, a Igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos viver essa realidade. Nós precisamos e devemos aplicar isso nos nossos encontros, nos nossos eventos, nas nossas festas, nos nossos relacionamentos, nos almoços, em tudo, aonde a gente estiver. A gente precisa, receber esse ensinamento de Jesus e aplicá-lo, amando as pessoas. Com isso, você vai estar achando a dracma que estava perdida. Com isso, com esta atitude, você vai estar colocando esta pessoa no seu lugar, num lugar onde ela é amada, onde ela é acolhida, onde ela é recebida, onde ela tem toda a possibilidade de fazer parte de tanta coisa legal. Convido você a aprender com Jesus. E é amando, é perdoando, é crescendo, é fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que nós cumpriremos a nossa missão, o nosso propósito, o nosso destino, como a Igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. Pense nisso, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Tenha uma excelente noite, em o nome de Jesus.